Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara em 93,9 FM. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto com trabalhos técnicos de Carol Garcia e hoje vamos falar sobre a língua inglesa. E para isso estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Câmara FM a Maria Helena Mantini Maronese. Maria Helena, obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Maria Helena, que é professora de inglês, né? Isso. Falar um pouquinho sobre esse idioma. Como é que, na sua opinião, como professora, né? Como é que está a influência da língua inglesa hoje em Bauru, no Brasil? Na verdade, hoje a gente tem um boom da língua inglesa, porque o que acontece é o que a gente chama de Global English hoje, né? O mundo inteiro fala o inglês. Então, o inglês sempre é uma língua muito forte, porque acaba sendo uma língua internacional para negócios, para música, para viagem, para tudo. E o que acontece hoje é o estrangeirismo, né? A gente tem muito do inglês no nosso dia a dia. Se eu perguntar para você, se eu pedir para você, faça para mim uma lista de 100 palavras em inglês, vai ter até mais. Porque o inglês está muito presente na língua. Então, o inglês está sempre em alta, né? E hoje, todas as redes sociais, então, querendo ou não, no dia a gente fala muito inglês, né? Mesmo vivendo no Brasil, nós temos o Instagram, o Facebook, o Snapchat, o próprio WhatsApp, que hoje virou até meio de trabalho. Então, a gente tem essa questão do estrangeirismo. Quais são as áreas que você acha que sofre uma influência maior? É a área profissional e tem uma área profissional que isso influencia mais? Eu acho que hoje o inglês ele acaba ocupando grande parte da vida da gente, né? Para as pessoas que trabalham com negócios, que o próprio mundo do business, o vocabulário dele é todo em inglês, né? O esportista, a maioria dos termos também, para quem faz tênis, para quem nada, basquete, vôlei, os nomes são todos. Então, acho que acaba englobando de uma maneira geral. E hoje o meio de comunicação se usa muito inglês, né? Até por conta da gente ter que lidar com as mídias sociais. Então, o pessoal de comunicação também acaba usando muito a língua inglesa. E como é que você avalia esse idioma? Você é professora só de inglês? Eu sou formada em letras e posso dar aula de português e inglês, mas minha paixão sempre foi a língua inglesa. Como é que você avalia o inglês? Eu acho que, infelizmente, no Brasil, a gente trata o inglês nas escolas de uma maneira um pouco equivocada, nessa questão de que você só ensina inglês para leitura, né? Eu acho que a gente deveria mudar um pouco isso e ensinar inglês nas escolas para comunicação mesmo. Isso é um pouco falho no Brasil. Se você pega a própria Argentina, quando você tá lá e quando você vê os métodos de estudos deles, todo mundo fala inglês. Então, o inglês acaba sendo segunda língua. No Brasil, ainda, a gente não consegue fazer isso. Quais são os métodos de ensino? Até você falando nesse sentido, porque existem as escolas particulares, as escolas de idiomas, né? E também tem o aprendizado na escola no dia a dia, né? No ensino fundamental. Como é que são os métodos que são utilizados? Então, são métodos diferentes. Quando a gente fala de ensino de escola fundamental, geralmente o professor usa a metodologia de inglês instrumental, que é para leitura, que é para passar no vestibular, né? Muito focado para isso. E aí no Brasil você tem uma quantidade enorme de escolas de idiomas. E aí cada escola tem um método, né? Então vai depender muito daquilo que encaixa melhor para você. A gente acaba tendo a neurolinguística, o socio-interativismo, a abordagem comunicativa. Então o aluno acaba indo por aquilo que é melhor para ele, né? E o método, ele se adequa ao aluno. Então vai depender muito do que a pessoa está procurando, né? Nas escolas, geralmente, escola fundamental é inglês instrumental, né? Que é para leitura e interpretação de texto. Em escola de língua, você vai trabalhar a fala. Então aí a gente tem vários métodos. E aí cada escola acaba usando um método. Na sua opinião, qual que é o mais fácil? Tem um método mais fácil? Eu acho que não tem um método mais fácil. Eu acho que vai da pessoa, né? Eu sou muito fã de abordagem comunicativa, que você acaba trabalhando as 4 habilidades da língua junto, que é a escrita, a leitura, a fala e a audição. Mas isso é uma opinião mais
eu acho que você consegue ensinar melhor através da abordagem comunicativa. Mas tenho vários alunos que fizeram pela neurolinguística, que é repetição, e que também gostam. Aí você tem que achar o método que encaixa o seu aluno. Agora, uma dúvida interessante, eu acho que eu tenho uma filha de 6 anos, então essa dúvida pode ser de outras pessoas também. A Carol também tem uma criança, não sei se ela já colocou no inglês ou não, mas com que idade é interessante a gente colocar uma criança para aprender o outro idioma e especificamente o inglês? Então, isso é tema assim de vários debates, de vários estudos. Não tem uma idade, né? Mas tudo que a criança vai fazer, ela tem que ter um propósito, tem que estar no dia a dia dela. A gente tem muito daquilo, eu não quero que meu filho passe o que eu passei, então eu vou colocar meu filho com 3 anos para fazer inglês. Mas às vezes não é da criança, a criança não quer aquilo. Não tem uma idade certa. O que a gente fala é que a criança, a gavetinha dela tá aberta, né? Então, se você puser a criança em contato com 3, 4 línguas, ela vai aprender. Contanto que isso tem um propósito. Então, é muito mais da criança do que do pai. Se a criança com 6 anos começa a pedir para aprender inglês, eu acho que é legal. Se a criança não tem esse interesse, não tem por que forçar. Eu acho que vai muito da criança, do dia a dia dela. E ela tem que ter um propósito. Ela tá aprendendo inglês para quê? Porque se ela não vê o propósito, ela não quer aprender. E aí tem aquela questão, mas atrapalha na alfabetização? É complicado você colocar uma criança que não se alfabetizou no português para fazer a língua inglesa? Não, isso não interfere para a criança. Eu acho que tem que ser uma vontade da criança, não dos pais. Eu tenho um problema em casa que minha filha odeia inglês. Ela se comunica, ela fala, mas ela foi começar a pegar firme no inglês o ano passado, com 13 anos. Então não tem uma idade muito certa. Se a criança mostrou interesse, eu acho legal. E hoje a criança mostra interesse porque a maioria dos desenhos são em inglês, né? Então, assim, o videogame tá em inglês, os desenhos da Cartoon Network, ou que seja, a maioria que eles assistem, né? A Peppa, tem vários desenhos que estão em inglês e eles acabam querendo mais. Mas isso é muito mais da criança do que do pai. Você falou que a gavetinha da criança está aberta. E a nossa, dos adultos, já fechou ou ainda dá tempo de aprender inglês? Eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande em aprender outro idioma. Será que a minha gavetinha fechou e não tem como? Não, eu acho que são fases diferentes. Hoje o meu maior público são adultos e eu prefiro dar aula para adulto. O que acontece é, a criança não tem a preocupação do adulto. Então, para a criança é muito mais fácil. A preocupação dela é estudar. Né? E a nossa é trabalho, é pagar conta, o dia a dia. Então, assim, o meu público maior hoje é acima de 45 anos. Também aprende. O que trava não é a gavetinha, o que trava é a boca. Então, às vezes as pessoas falam, eu não consigo falar. Por quê? Porque você travou aquele movimento para uma outra língua. Mas eu acho que não tem idade. O treino ajuda. O treino ajuda. O treino ajuda muito. E eu acho que todo mundo pode começar a fazer uma língua. Não tem uma idade certa. Nós estamos conversando com a professora Maria Helena, professora de inglês. Uma das últimas dúvidas aqui, professora. Dá pra gente ficar falando o dia inteiro né, sobre inglês. Dá. E as pessoas que fizeram muito tempo inglês durante a infância, eles falam, né? Eu fiz todos os livros da escola, né? E depois, quando adulto, já não conseguem mais falar. Por que isso acontece? Acontece, na verdade, que toda língua que você tem contato, você precisa praticar, né? Tem muito caso até de aluno que fez intercâmbio, que morou fora e que fala que tá travado. Por quê? Porque se você não colocar em prática, você vai travar. E essa questão hoje é muito complicada, de eu fiz todos os livros e não falo. É porque você não teve tem pessoas que são mais tímidas, até para falar em português. Então, falar uma outra língua também acaba sendo muito complicado. É prática. Qualquer outra língua, inglês, francês, alemão, italiano, qualquer outra língua, é prática. Então você tem que colocar em prática. Não adianta ficar parado, você tem que fazer uma manutenção. Como academia, né? Língua é como academia. Você tem que continuar praticando, senão você perde. Tá, e pra gente finalizar, tem como a gente ter algumas dicas de como praticar no dia a dia? Eu não sei, uma ideia, assistir filme em inglês?
eu costumo falar para todos os meus alunos que você precisa ter um pouco de inglês no seu dia a dia. Hoje a gente tem várias ferramentas, né? Então, através de música, através de filme, através de série, são coisas que você pode fazer para ter mais contato com a língua. Se você colocar um pouquinho de inglês no seu dia a dia, você pode ver que vai melhorar a sua fala, vai melhorar a sua audição, porque o contato com a língua é meio como o português. A gente começa a falar porque a gente ouve. Qualquer língua. E o inglês também. Então, colocar um pouquinho do inglês. Coloca uma série de 20 minutos para assistir. Ouve música. Quem é mais ligado na parte de notícias, coloca um pouco de notícias. É colocar um pouquinho do inglês no dia a dia. E treinando o ouvido, né? Treinando o ouvido. Depois a fala acho que vai automaticamente, porque o ser humano acaba imitando, né? É o processo de fala do português, né? A gente começa a falar porque ouve qualquer língua. E o inglês é da mesma maneira. Se você conseguir colocar um pouquinho de inglês no seu dia a dia, você acaba desenvolvendo a língua também. Tá certo. Professora Maria Helena Amantini Maronese, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes, porque as dicas são valiosas. Obrigada pelo convite. Obrigado a você também que acompanhou essa entrevista. Até a próxima. Esse foi o Espaço Aberto com trabalhos técnicos de Carol Garcia.